E já que estamos em novembro, né, Novembro Azul, a gente vai começar o programa com um alerta para você, homem, que assiste o Viver Bem. Gente, o homem tem que se cuidar, infelizmente. Muitos de vocês têm aquele receio de procurar um médico, mas esse é o mês dedicado à saúde do homem, à prevenção do câncer de próstata. E eu estou recebendo o Dr. José Lucena, urologista, que a gente vai bater um papo sobre essa questão, sobre essa importância de você ir ao médico, de você fazer a prevenção, fazer o check-up, deixar todo o preconceito de lado. Bom dia, tudo bom, doutor Zé Lucena? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Abrindo o mês de novembro, sempre vem essa cobrança para que a gente vá dar esses alertas para a população masculina, ver se a gente consegue levar o homem ao consultório médico, já que a mulher tem esse hábito de se cuidar muito mais e o homem precisa ser lembrado. Pelo menos tem novembro para a gente conseguir lembrar esses homens para que cuidem da sua saúde. Lembrado ou obrigado? Porque tem uns que podem até lembrar, mas não vão. Depende. Fazem questão de não ir, né? Depende. Nós lembramos os homens. As mulheres deles normalmente obrigam, né? Eu costumo dizer que a gente vai para a televisão, chega esse mês sempre há uma cobrança maior, mas quem realmente leva o homem ao consultório médico, no caso da prevenção de próstata, costuma ser ainda hoje a esposa. A esposa bem casada, que está preocupada com o marido e que não quer ficar viúva, ela leva o seu marido ao urologista, pelo menos em novembro, para fazer a avaliação periódica de rotina, detecção de problemas urológicos. Qual a gente sabe que as estatísticas, né, a gente estava conversando aqui antes da gravação, e as estatísticas do câncer de próstata vão ultrapassar as estatísticas do câncer de mama, que eram 60 mil novos casos esse ano. Câncer de próstata ainda mais que isso, doutor José Lucena? A expectativa do INCA para 2019 são de 68 mil novos casos diagnosticados de câncer de próstata. O câncer, tirando o câncer de pele, é o câncer mais frequente no homem e é a segunda maior causa de morte por câncer no homem. Ele só perde como causa de morte para o câncer de pulmão, que está diminuindo as estatísticas do câncer de pulmão, porque hoje em dia a população tem se conscientizado do malefício do cigarro, tem largado o cigarro e como o câncer de pulmão ele é muito relacionado ao cigarro, a gente está conseguindo diminuir a incidência do câncer de pulmão. Mas o câncer de próstata ele segue firme e forte, já que ele não tem um agente etiológico tão clássico, tão claro. Quando a gente fala em prevenção de câncer de próstata, o que é que os homens devem saber? E essa questão da ida ao médico para fazer essa avaliação, é a partir de que idade? Né? E por que, doutor José, tanto preconceito desses homens em ir ao médico? É medo? Eu acho que é medo. O preconceito existe, mas hoje está diminuindo cada vez mais, né? E cada vez mais as pessoas estão preocupadas em viver mais e viver melhor. E quando a gente está falando de uma doença que os índices de cura chegam a 90%, 95% de cura quando diagnosticado precocemente, você deixar para diagnosticar tardiamente e vir a falecer de uma doença que tem um potencial de cura muito alto, faz com que cada vez mais as pessoas vão perdendo esses dogmas, vão perdendo esse medo e realmente vão cada vez mais procurando a assistência no urologista. A partir de que idade o homem deve realizar essa consulta anual no urologista? A Sociedade Brasileira de Urologia, ela preconiza que, no geral, a partir dos 50 anos de idade, mas nas populações de risco, a partir dos 45. Quem é que está nessa população de risco? Eu costumo dizer que todos os homens estão, né? Porque um dos fatores que ele considera como risco é a obesidade, o sobrepeso também é uma epidemia, mas a raça negra, o câncer de próstata ele é mais agressivo e mais frequente na raça negra. Sobrepeso, histórico familiar de câncer de próstata transformam aquela pessoa numa população de maior risco. Por que eu digo maior risco? Porque de cada 10 pacientes diagnosticados com câncer de próstata, aproximadamente 8, eles não têm um histórico familiar de câncer de próstata. Aquele é o primeiro caso na família. Então, eu brinco, às vezes, nas palestras, dizendo que o fator de risco para câncer de próstata é ter nascido do sexo masculino. Teve próstata, já é fator de risco. Durante outubro, a gente teve uma série de entrevistas
sobre essa questão da prevenção do câncer de mama. E eu lembro muito de uma das pacientes que ela deu o depoimento dela, ela falou, gente, não deixa o câncer lhe encontrar. Encontre ele primeiro que é melhor, né? Não tem que ficar fugindo. O câncer de próstata, particularmente, isso é uma verdade absoluta, já que a gente tem altos índices de cura quando é diagnosticado precocemente. E precocemente o câncer de próstata não causa nenhum sintoma. Quando a pessoa vem a desenvolver qualquer sintomatologia decorrente do câncer de próstata, 95% das vezes já é uma doença avançada. Então a gente costuma dizer que o diagnóstico do câncer de próstata deve ser feito no paciente assintomático. Se a gente esperar por qualquer sintoma, a gente já perdeu aquela janela de cura. E quais são os sintomas, doutor? Os Que sintomas, podem aparecer? normalmente, eles são decorrentes da doença avançada. O paciente pode cursar com sangramento urinário, obstrução urinária, dor óssea, fratura óssea em decorrência da metástase, aplasia de medula, anemia severa. Então, são dores pélvicas, dores abdominais, mas todos esses sintomas, eles são associados quando a doença ela não está localizada, quando ela já disseminou, espalhou, né? E quando ela já está com agressividade muito maior. Doutor José Luciano, e com relação aos tratamentos, né? A gente viu, estou muito comparando com o câncer de mama, mas a gente viu um avanço muito grande, questão de genética, para ver o tipo de tumor, qual o tipo de quimioterapia, o tratamento. Na urologia também avançou os tratamentos? Como é que é o tratamento de um paciente que recebe, que se depara com esse diagnóstico do câncer de próstata? O tratamento do câncer de próstata na urologia nos últimos anos, ele evoluiu demais, ele evoluiu muito. É uma coisa que deixa a gente muito satisfeito, principalmente porque os efeitos colaterais, os problemas decorrentes do tratamento, que antes eram muito frequentes, hoje eles são bem mais raros, né? Então, o tratamento ele pode variar de acordo com a idade do paciente e a agressividade do tumor, desde a vigilância ativa, ou seja, a gente diagnosticou que aquela pessoa tem um câncer, mas aquele câncer ele não é agressivo, está no estádio inicial e a gente vai ficar observando aquele câncer e seguindo, rastreando, marcando ele, para quando a gente notar que existe um potencial de complicação maior, existe um risco para o paciente, aí a gente intervir a tempo, intervir com cura e intervir com segurança. Depois vem o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico ainda hoje é o gold standard, ou seja, é o tratamento que apresenta os melhores índices, os melhores resultados. Essa cirurgia pode vir das 3 maneiras, é a tradicional, a cirurgia aberta, a laparoscópica, que é através de material de vídeo, e a cirurgia robótica. Essas três maneiras de tratar o paciente, eles têm oncologicamente, ou seja, do ponto de vista de cura, eles têm o mesmo resultado, mas de acordo com a habilidade do cirurgião, preferência, acesso a uma tecnologia ou outra, você vai optar por uma dessas 3. Tem peculiaridades, às vezes, que favorecem uma em relação às outras. Isso normalmente é discutido entre o urologista e seu paciente. Eu sempre escuto muito homens falarem que tem medo da cirurgia, tem medo do tratamento, a questão da impotência sexual. O paciente que é submetido a essa cirurgia, ele tem o risco de ficar impotente? Todos os homens têm risco de ficar impotentes. Com cirurgia ou sem cirurgia? Sem cirurgia ou com cirurgia, né? Às vezes, somente o diagnóstico, ou seja, só o fato de você dizer para o paciente que ele tem um câncer de próstata, ele já desenvolve impotência por aspectos psicológicos que estão envolvidos nisso aí, né? A cirurgia para o tratamento do câncer de próstata, ela costuma diminuir um pouco da qualidade da potência sexual do homem, mas ela costuma diminuir um pouco. Aquele paciente que tem uma vida sexual plena, efetiva, que não tem problemas de ereção, que tem uma parceira participativa, dificilmente, a maioria deles não vai desenvolver problemas de ereção, dificilmente desenvolverá, mas pode acontecer, né?
Mas a vida em primeiro lugar, né, doutor? É óbvio que um paciente que já tem uma idade mais avançada, que já tem problemas de ereção, que já usa remédios para combater esse problema de ereção, a chance de desenvolver impotência é maior do que um paciente jovem que tem uma ereção nova. Mas, para todos os problemas decorrentes da cirurgia, também existe tratamento, né? Se desenvolver ereção, problema de ereção, existe tratamento e a pessoa volta a ter uma vida sexual plena e satisfatória. E com saúde, né? Com saúde. Doutor Zé Lucena, muito obrigada. Eu quero até deixar as câmeras do Viver Bem para aquele último puxão de orelha, né? O novembro está começando agora, o mês de novembro está começando. Especial hoje, né? Dia de finados, então eu acredito que os homens que estão assistindo não querem estar aí no próximo ano, nos anos seguintes, sendo celebrado pelo dia de finados. Valorizem a vida de vocês e escutem os conselhos aqui do Dr. José Lucena. Está aí as câmeras abertas para conscientizar esses homens que estão assistindo o programa. Eu diria que, para que vocês não sejam homenageados no próximo 2 de novembro, ou seja, dia de finados, para que estejamos todos nós aqui, é importante sempre que haja uma conscientização do homem para que procure o seu urologista pelo menos uma vez ao ano, para fazer exames periódicos, para fazer uma avaliação global. A avaliação urológica não é só uma avaliação para problemas relacionados à próstata e muito menos a câncer de próstata. Isso vai além, tem problemas sexuais, problemas urinários e que a gente vai poder cuidar. Eu acho que a mulher ela é muito mais fiel ao seu médico. Eu costumo dizer que quando a gente vai no shopping, eu vou com minha esposa ao shopping, aí que passa a ginecologista de uma mulher, ela faz questão de falar e cumprimentar. O urologista do marido, a primeira coisa que o marido faz é baixar a cabeça e sair discretamente, ninguém quer falar com a gente fica triste com, com esse desprezo no shopping, né? Mas a gente tem de se lembrar, a gente tem pelo menos uma vez ao ano de se lembrar de ir no urologista para cuidar do bem mais precioso que nós temos, que é a nossa saúde. Obrigada, doutor José Lucena. Tenho certeza que inspiramos aí muitos homens a buscarem esse diagnóstico e buscarem esse cuidado com a sua saúde. A gente vai para o rápido intervalo e já já tem mais Viver Bem para você.